senhor usa ou usava as redes sociais até o episódio do tal relatório, senhor auditor? Eu continuo usando as redes sociais. Continua. O senhor acredita no tratamento precoce? Não, senhora. O senhor acredita no uso de máscara e álcool gel? Sim, senhora. O senhor acredita no uso de vacinas no combate à Covid-19? Acredito. Acredita no isolamento social? Acredito que o distanciamento social reduz o espalhamento do vírus, sim. Acredita no isolamento vertical? Isso foi eu compartilhei isso nas minhas redes sociais no início da pandemia, mas hoje não acredito. O senhor acredita nas medidas restritivas? De algumas, com certeza. Então, eu vou dar continuidade à pergunta. O senhor acredita na culpa exclusiva dos governadores e prefeitos no enfrentamento da pandemia, como afirmam? Isso nós temos aqui vídeos falando, né? Como afirma o presidente, seus filhos e seus apoiadores? O senhor acredita nessa única e exclusiva culpa dos governadores e dos prefeitos? Não, senhora. Então, por que então o senhor publica em redes sociais esse tipo de informação? Assim, de vídeos do presidente citando e esse tipo de informação a respeito? Senadora, eu compartilhei algumas publicações por concordar em alguns pontos de algumas coisas e discordar de outras, como qualquer cidadão. É porque o presidente em nenhum momento ele faz a meia-culpa ou assume a sua responsabilidade diante disso. Ele numa situação mais cômoda, ele persiste em culpar, né, a atuação dos gestores estaduais e municipais e não se enxerga nesse processo, que está bem claro. Então, o senhor concorda ou não concorda com a atitude do presidente ao afirmar, ele, filhos, apoiadores, que essa culpa é de governador e de prefeito? A sua opinião? Não acho que essa culpa seja exclusiva de governadores e prefeitos. O senhor acredita na supernotificação de mortes nos estados e municípios brasileiros em decorrência da Covid-19? Senadora, como eu falei aqui no meu depoimento, a minha intenção quando eu preparei esse arquivo foi gerar um debate com a equipe de auditoria para verificar se poderia haver inconsistências que impactariam no repasse de recursos federais aos entes subnacionais. Eu usei a questão da possível supernotificação, como poderia ter utilizado da possível subnotificação de casos em função da não existência de uma política de testagem em massa. Foi simplesmente para gerar um debate junto à equipe de auditoria, não foi para afirmar nada. Segundo a imprensa, quando começou a pandemia do novo coronavírus, o senhor teria pedido para acompanhar as compras com dinheiro público de equipamentos para o enfrentamento da doença. Isso é verdade? Não, senhora. O seu pedido para atuar nesse setor foi solicitado em algum momento para alguma chefia ou até mesmo para o próprio presidente da República? Houve em algum momento essa indagação a respeito de o senhor participar? Não, senhora. O senhor usualmente compartilha documentos relacionados aos seus trabalhos de auditoria com pessoas estranhas, à sua equipe ou aos seus superiores? Não, senhora. Então, a pergunta é clara. Então, por que o senhor levou esse documento a seu pai? Como eu falei, meu pai sempre foi um confidente meu, um amigo, e numa conversa íntima, familiar, eu conversei com eles, né? Estávamos conversando sobre vários temas, dentre eles sobre a Covid, que é um tema corriqueiro em todos os lares, né, de conversar. E mostrei para ele o que eu tinha trabalhado naquela semana, simplesmente isso. A imprensa divulgou que o senhor declarou que a distribuição dos recursos federais aos estados é por número de óbitos. Isso é verdade? Existem vários, pelos normativos do Ministério da Saúde, existem vários critérios para distribuição. Um deles é pela taxa da incidência da doença. O senhor sabe que não é isso que está consignado na LC 173 de 2020? Não, senhora. Lá fala em 60% pelos critérios populacionais, FPE, e 40% pela contaminação, ou seja, só por isso já demonstraria a casualidade de sua tese. Algo a comentar a respeito? Não, senhora. Em relação ao repasse em função da incidência, sim,
né? Então, a minha ideia era verificar a qualidade dos dados para verificar se poderia haver inconsistências que impactariam no repasse dos recursos federais. Apenas isso. Afinal, como o senhor chegou à conclusão de que metade das mortes com Covid foram registradas de modo incorreto ou fraudulento, conforme afirmou o presidente a partir do seu relatório? Senadora, no meu arquivo, que eu compartilhei com a equipe, que não prosperou, e né, nós concluímos que não seria objeto de escopo, não há essa conclusão. Eu pergunto para o senhor, qual foi a metodologia usada pelo senhor, então? Eu peguei simplesmente a série histórica de crescimento de óbitos com base nos dados públicos do portal da Transparência e do Registro Civil. Então, o senhor se baseou por um portal, pelos dados do portal? Os dados do portal da Transparência e do Registro Civil. Ok. Além de criar um relatório, né, falso, o senhor também falseou alguma tese para corroborar com a conclusão que já perseguia, tanto o senhor como o presidente, a respeito desse aumento, né, desse excessivo aumento que as pessoas, que enfim, está apresentado no relatório que existe uma supervalorização do aumento de óbitos e não é isso que consta? Senadora, como eu falei, esse não é um relatório, né? Esse não é um documento oficial do tribunal. Isso foi só um arquivo que eu preparei de 2 páginas para gerar um debate com a equipe que não prosperou o debate, simplesmente isso. Segundo a imprensa, o senhor contou ter enviado ao seu pai, uma mensagem, um breve levantamento sobre as mortes por Covid, classificado por ele mesmo como rascunho. O seu pai teria, então, mandado o arquivo para o presidente. Foi isso que aconteceu? Foi o que eu passei para o meu pai, por WhatsApp, e meu pai me confidenciou que passou para o presidente, sim. E ainda, segundo a imprensa, o senhor teria dito que no meu arquivo que eu preparei, não tinha qualquer menção ao Tribunal de Contas da União. Não tinha cabeçalho, não tinha identidade visual, data, assinatura, não tinha destaques grifados com marca-texto, nada disso. Ou seja, depois que saiu da esfera privada, particular, dei para o meu pai e ele acabou repassando. Como era um arquivo em Word, poderia ser editado por qualquer pessoa. Eu pergunto ao senhor, o seu pai lhe avisou que enviaria ao presidente da República no mesmo dia que o senhor lhe enviou esse arquivo? Não, senhora. Ele não me falou que compartilharia o documento. O senhor não sabia, então, que o seu pai enviaria para o presidente? Não, senhora. O senhor foi pego de surpresa? Sim, senhora. O senhor sabe que, mesmo não tendo a logo do TCU, é muito grave a sua conduta ao enviar o documento, mesmo tendo sido seu pai? Mesmo tendo enviado para o seu pai e o seu pai comentado que foi um relatório seu, o senhor sabe que é muito grave essa conduta, concorda? Eu discordo, senadora, porque os dados eram públicos e não era uma linha de investigação que fazia parte do escopo do trabalho. Especialmente sabendo que seu pai é amigo íntimo do presidente? Sim. E o que fez o senhor descobrir no dia seguinte que o presidente havia indevidamente, né, apresentado seu trabalho em uma entrevista lá no Cercadinho, que ele sempre, enfim, faz as entrevistas? Esse vídeo circulou nas redes sociais. Sim, todos nós vimos. E o meu pai também me enviou esse mesmo vídeo na manhã seguinte. E o senhor falou com seu pai sobre o assunto? Vocês conversaram sobre o assunto? Sim, senhora. Falei que eu era um equívoco do presidente, que não havia nenhum posicionamento do TCU a respeito. E o que ele justificou, né, ao enviar o presidente? O que seu pai justificou? Meu amigo? Não, o que ele me falou foi que ele tinha entendido que era algo oficial do tribunal. Ah, ele entendeu? O seu pai entendeu que era algo oficial do tribunal? Que já era público, que já era uma informação pública do tribunal. E o que o senhor tem a dizer sobre esse episódio, o senhor particularmente? Conforme eu falei no meu depoimento na comissão do PAD, eu fiquei indignado com esse compartilhamento indevido. Eu pergunto ao senhor se o senhor acha que cumpriu devidamente as suas funções como servidor do TCU. Sim, senhora. O senhor acha que colaborou para o Brasil e para o enfrentamento da pandemia com essa conduta, com essa situação toda que envolveu apenas uma relação familiar, né, passar um relatório para o pai, amigo do presidente, o presidente esboçar, passava, né, para a população informações que não eram verdadeiras, que gerou muito conflito, muitas incertezas no país, enfim, que gerou uma confusão, porque, na verdade, a gente vive um momento muito tenso, de muita polarização, e cada um quer ouvir o que lhe é conveniente. E o que o senhor tem a falar sobre essa conduta?
faria de novo esse procedimento? Estaria mais agora em alerta, até mesmo nas relações particulares? Com certeza, estaria mais alerta.